E aí, humanidade? Então, aqui nós temos um exercício de uso da lei da velocidade das reações. Com esta lei, nós podemos correlacionar a concentração ou a pressão de um reagente ou de um produto em função do tempo de reação. Então, se nós temos uma quantidade inicial de reagente e nós sabemos o valor da constante de velocidade, nós podemos determinar a sua quantidade num determinado tempo qualquer. Ou da mesma forma, nós podemos prever qual é a quantidade de produto que já foi formada depois de um determinado tempo de reação. Então, nesse exercício, nós temos a decomposição espontânea do éter dimetílico, que ocorre a 560 graus Celsius. Bom, então o exercício ele pede para que nós consideremos que a pressão inicial deste gás é de 0,135 atm. E nós vamos resolver um exercício considerando que essa é uma cinética de ordem zero, com essa constante, ou então que este é um exercício de cinética de primeira ordem. Então nós vamos obter o valor da pressão do éter dimetílico após 60 segundos, fazendo essas duas considerações. Aí a gente vai poder observar a relação entre a pressão e a cinética de reação, ou melhor dizendo, entre a pressão ou a concentração de uma espécie química em função da ordem de reação. Então, vamos começar aqui o nosso exercício. Considerando uma cinética de ordem zero, então quando a gente fizer isso, nós vamos ter que, para o caso de pressão, a pressão da minha espécie química ela vai ser igual à pressão inicial menos o K, que depende da temperatura, vezes o tempo de reação. Então, essa pressão que depende do tempo, vai estar associada a partir dessa equação aqui. A pressão do éter dimetílico depois de um determinado tempo vai ser igual à sua pressão inicial, 0,135 atm, menos o valor da constante, 6,8 vezes 10 a menos 4 atm segundo a menos 1, vezes o tempo de reação, que corresponde a 60 segundos. Bom, então a pressão do éter dimetílico vai ser igual a 0,135 atm menos, quando nós fizermos este produto aqui, segundos vão ser cancelados com segundos, e esse segundo com esse segundo vai ser igual a 1. E quando a gente fizer este produto aqui, nós vamos encontrar o valor correspondente a 0,041 atm. Bom, então, depois de 60 segundos, pessoal, considerando uma reação de ordem zero, a pressão total do ácido do éter dietílico vai ser igual a 0,096 atm. Bacana. Então, aqui é bem bacana de nós observarmos o seguinte: se nós temos um gráfico de concentração, ou melhor dizendo, da pressão do éter dietílico em função do tempo de reação, essa pressão inicial correspondia a 135 atm e posteriormente ela passou a valer 0,96 atm. Opa, vamos lá. Então aqui nós temos o valor de 0,135. Aqui estamos expressando a pressão em atm. E depois de 60 segundos... Segundos não, Isso, 60 segundos. E após 60 segundos, nós vamos ter a pressão correspondente a 0,096. Bom, pessoal, essa reta aqui ela é característica de uma reação de ordem zero, Então, essa pressão ela vai diminuindo à medida em que o tempo se processa. Resolver o mesmo exercício, porém agora considerando uma cinética de primeira ordem, a equação já vai ser um pouquinho diferente. Então nós vamos ter que o logaritmo neperiano da pressão do éter dietílico vai ser igual ao logaritmo neperiano da pressão inicial do éter dietílico menos K de T vezes o tempo de reação. Muito bom. Então, o Ln da pressão vai ser igual ao Ln da pressão inicial,
que é igual a 0,135 menos 6,8 vezes 10 a menos 4 segundos a menos 1 vezes o tempo, que vale 60 segundos. Desenvolvendo um pouquinho mais nossa equação, nós vamos ter que o logaritmo neperiano da pressão do éter dietílico num tempo t igual a 60 segundos vai ser igual a menos 2,002 menos 0,041. Temos ln de P, vamos fechar aqui, ln de P igual a menos 2,043. Bom, então, ln de P igual a isso, nós temos o significado de que P é igual a E elevado a menos 2,043, e isso daqui vai ser aproximadamente a 0,130 atm. Bom, então a pressão inicial era 0,135 e a pressão depois de 60 segundos, considerando uma cinética de primeira ordem, foi igual a 0,130. Muito bom, então quando nós observamos um gráfico de concentração em função do tempo, concentração, ou no caso, de pressão em função do tempo de reação, se nós tivermos uma reação de primeira ordem, então nós teremos um decaimento, que é um decaimento exponencial. E este decaimento correspondeu às unidades de 135 para 0,130 para o tempo de 60 segundos. Bom, pessoal, se nós pudermos observar e fazer um comparativo entre o decaimento, considerando uma cinética da primeira ordem e da segunda ordem, então vamos fazer aqui uma marcação do tempo e aqui da pressão do éter dietílico. Ambos partiram de uma pressão correspondente a 0,135 atm, e aqui considerando o tempo em segundos, vamos marcar aqui correspondente a 60 segundos. Porém, a cinética de ordem 0, nós tivemos uma redução da pressão de 0,135 para uma pressão correspondente a 0,096 atm. Enquanto que, considerando uma cinética de primeira ordem, esse decaimento foi correspondente a 0,130. Então, fazendo aqui a marcação, nós teríamos algo que seria um decaimento linear para uma cinética de ordem 0, e nós teríamos aqui um decaimento que seria correspondente a um decaimento exponencial, bem suave aqui, para uma cinética de ordem 1. Faz sentido esse resultado? Sim, este resultado faz sentido, porque quando nós temos uma velocidade de ordem 0, essa velocidade ela não vai variar em função do tempo. Então, se avaliarmos a velocidade de reação em função do tempo, numa cinética de ordem 0, ela permanece constante sempre. Já uma cinética de primeira ordem, essa velocidade ela vai reduzindo à medida em que o tempo passa. Então, se essa velocidade de ordem 1 vai diminuindo, o reagente vai sendo consumido com uma menor velocidade. Então, é perfeitamente compreensível e plausível este resultado que nós obtivemos. Bom, pessoal, então está aí a resolução de um exercício que considera cinética de ordem 0 e cinética de ordem 1, de modo que nós vemos que é possível determinar qual que é a concentração de um determinado reagente em função do tempo de reação. O mesmo pode ser feito considerando a formação de um produto. Só que ao invés de nós termos um gráfico em que a concentração ou pressão diminui, a concentração ou pressão vai sempre aumentar quando nós estivermos falando de produtos de reação. Então é isso. Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Espero tê-los ajudado. Um abraço. Tchau!